Logo em seguida nós estaremos ministrando a palavra. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, nós nos encontramos na Tua casa, já louvamos o Teu nome, já, Senhor, tributamos a Ti toda a honra, glória e louvor que é devido ao Teu nome, por meio da nossa adoração, do nosso louvor, mas agora chegou um momento, Senhor, em que Tu vais falar conosco por meio da Tua palavra. É o momento em que nós ansiamos, Senhor, nós esperamos o culto todo, Senhor. E por isso nós te pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito esteja sobre nós, para que nós possamos compreender esta palavra e colocá-la em prática, Senhor. Meu Deus querido, que a semente da Tua palavra nessa noite encontre bom solo em nossos corações e que possa germinar e brotar. E, Senhor, me coloco na Tua presença, na condição de profeta, Senhor, de vaso, para que Tu me uses nessa noite, Senhor, para que as Tuas palavras, Senhor, possam fluir, ó Pai, de mim, não o que eu quero, Senhor, mas o que a Tua igreja necessita. É assim, Senhor, que nós te oramos e repreendemos também, Senhor, todo mal que queira se insurgir contra a Tua igreja e contra esta ministração, está repreendido agora em nome de Jesus, porque neste lugar, Senhor, o Teu nome é glorificado. E assim nós te louvamos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Abra sua Bíblia agora. João capítulo 5. Em Evangelho de João, capítulo 5. É o quarto livro do Novo Testamento. Bem, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão procurando, irmãos, eu estou muito feliz, porque hoje eu consegui escrever o último capítulo do meu livro. Bem, glória a Deus. Escrevi a introdução, graças a Deus. Então está todo completo. Agora falta só a revisão geral. Bem, irmãos, que já é outro processo, né? Revisão geral para a gente lançar o livro. Bem, irmãos? Conto com as orações dos irmãos para que nós possamos concluir concluir por completo, né? É uma redundância, né? Mas que nós possamos concluir o livro, amém, para que possamos lançar. Eu estou muito feliz, amém? Hoje não teve nada que pudesse tirar a minha alegria, porque realmente há muito tempo que eu estou esperando, né, irmão? Os irmãos também, mas graças a Deus hoje eu consegui. Os irmãos encontraram, no capítulo 5. Quem encontrou, diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos ler. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque. Tem o que, irmãos? Um tanque. Chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Tem o que, irmãos? 5 alpendres. 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, havia 38 anos, se achava enfermo. Quanto tempo, irmãos? 38 anos. 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama, e aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos repitam, eu vou repetir, né? Finalzinho do versículo 6, depois que eu repetir, eu peço que toda a igreja repita bem forte. Amém, irmãos? Amém. Quero ficar são. Quero ser curado. Agora olha para o sermão, diga assim: quero ficar são. Pode sentar, fique à vontade. Meus amados, vou ser bastante breve nessa noite, amém?
Eu vou parar de dizer isso, porque toda vez que eu digo eu não sou breve, né? Eu vou me acostumar a parar de dizer isso. Mas tentarei ser sucinto nessa noite, amém? Mas veja só, meus queridos, tem algumas coisas nesse texto que me chamam bastante atenção. E eu já preguei nesse texto algumas vezes e diversas abordagens diferentes o Senhor me deu. E, irmãos, nessa noite o Senhor me deu uma outra abordagem. Mas como eu estava dizendo para os irmãos, esse texto, irmãos, ele é tremendo, amém? E ele mostra aqui, irmãos, a maldade humana, né? O descaso humano, e mostra também, irmãos, a ação de Deus na nossa vida. Amém, queridos? E nessa noite, se você prestar bastante atenção, eu tenho certeza, meus queridos, que Deus vai falar profundamente ao meu coração. Ah, pastor, mas o senhor disse quarta-feira que o título dessa mensagem era "Queres ser curado?" Eu não estou doente. Mas, meus queridos, o princípio que nós vamos passar para você nessa noite, meu irmão, é um princípio que vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Se você assimilar, absorver o que nós vamos pregar aqui nessa noite, que nós estamos pregando aqui nessa noite, eu tenho certeza de uma coisa: você vai sair daqui fortificado e sabendo qual é a vontade de Deus para a tua vida. Amém, amados? Amém. Mas veja, como eu disse a princípio, existem aqui algumas coisas que me chamam bastante atenção. A primeira coisa, irmãos, é que o texto diz que havia uma festa entre os judeus. Não é assim, irmãos? Não é assim, meus queridos? No versículo 1, havia uma festa entre os judeus. Mas também diz, irmãos, que havia um tanque em que tinha 5 alpendres, que jazia o quê, irmãos? Diga assim, uma grande quantidade de enfermos. Uma grande quantidade de enfermos. Justamente essa é a primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção, porque enquanto havia ali um tanque que tinha 5 pavilhões cheios de doentes, de outro lado havia uma festa, não é? Isso denota, irmãos, para nós a maldade humana, não é verdade, meu irmão? O descaso humano, e porque enquanto uns sofrem, os outros festejam. Não é assim, meu irmão? Não é assim que acontece na nossa vida. Muitas vezes, meus queridos, a gente está numa luta, a gente está numa prova, num sofrimento, e tem pessoas do nosso lado festejando, e não está nem aí para você, né? Não é assim, irmãos? Muitas vezes a gente vai até querer conversar, ou desabafar, e de repente aquela pessoa que está ali do nosso lado acaba nem prestando atenção e nem querendo saber do seu problema, porque quer só festejar. Não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? De outro lado, irmãos, também, muitas vezes acontece conosco. Tem pessoas do nosso lado doentes, né, precisando de nós, e a gente quer só festejar. Né, meu irmão? Ah, meu irmão, aqui de novo aquele homem com aquele mesmo problema. Oh, meu irmão, pai, chocolate que eu estou com pressa. E desaparece. Não é assim que acontece também, meu irmão? Isso denota, não é, a maldade humana. Quando nós somos maus e quando nós temos descaso para com as pessoas, não é assim, meu irmão? E era daquele jeito. Jesus subiu a Jerusalém e havia uma festa enquanto pessoas sofriam. E a outra coisa, irmãos, que me chama muita atenção nesse texto é que havia um tanque que tinha o quê, irmãos? Diga assim, 5 alpendres. Está todo mundo fraquinho, né? Diga assim, 5 alpendres. 5 alpendres. Diga melhor, 5 pavilhões. 5 pavilhões. Cheios de enfermos. Cheios de enfermos. Irmão, você pode olhar a Bíblia toda, em lugar nenhum, nem nos Evangelhos, nem nas cartas, nem no Apocalipse, nem em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um outro relato desse. Ou seja, que havia um tanque em que foi feito 5 alpendres, 5 pavilhões, para abrigar os enfermos. Você não vê em outro lugar, irmão. Sabe por quê? Porque era uma coisa fora do comum. Não era comum, irmãos, um tanque estar rodeado, né, por 5 pavilhões e ali debaixo estivesse essa quantidade de enfermos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei dizer se era uma lenda, se acontecia de verdade. A Bíblia diz aqui que um anjo descia, né, em certo tempo, e agitava as águas. Eu estive pesquisando, irmãos, e existem muitos comentaristas que dizem que era uma lenda. Eu não sei se era uma lenda, não sei, não é, se era só a crendice popular daqueles dias. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz aqui que um anjo descia em certo tempo. Não é assim que está na Bíblia, irmãos? Ele agitava as águas e quem primeiro descesse era curado. Agora observe, meu irmão, o que é que me chama a atenção? É que os próprios religiosos fizeram 5 alpendres. 5 o quê? Diga melhor, 5 pavilhões. 5 pavilhões. Para abrigar os enfermos. Porque
só um era curado. Não era assim, meu irmão? E a Bíblia diz que em certo tempo, e não se sabe se era de semana a semana, mês em mês, ou em ano, ou de 2 em 2 anos, ninguém sabe. Mas em certo tempo o anjo descia e as outras pessoas ficavam esperando, não é, meu irmão? E o que me chama a atenção é justamente isso, é que os religiosos ali, meu irmão, fizeram aqueles alpendres para abrigar os enfermos. Então veja, meus queridos, eles não estavam preocupados com a cura daqueles enfermos, estavam preocupados em abrigar aqueles enfermos. Você está entendendo, meu irmão? Porque da mesma forma acontece com as religiões, da mesma forma acontece com algumas pessoas, alguns cristãos, alguns crentes, né? Não estão preocupados em resolver o problema, estão preocupados em abrigar o problema. Não é assim, meus queridos? Não estão preocupados em resolver a situação, estão preocupados em acomodar a situação da melhor forma possível. E aí, meus queridos, nós vamos justamente, eu estou sendo bastante breve nessa noite, nós vamos justamente ao ponto, ao âmago dessa mensagem. Porque havia um homem que estava há 38 anos enfermo. Não é assim, meu irmão? A gente não sabe quanto tempo ele estava ali, mas nós sabemos que ele estava há muito tempo esperando. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, quando o anjo descia, ele não tinha ninguém que o levasse, porque com certeza era uma legião nas pernas, ele não conseguia descer. E inclusive, meus amados, nós vemos que ele fala, olha, eu não tenho ninguém que me leve. E aí, irmãos, essa é outra coisa que me chama a atenção, é a murmuração. Não é, meu irmão? A gente sempre joga a culpa nos outros, né? A gente sempre diz assim, não tem ninguém que me ajude, e por que este homem não foi mais para perto do tanque? Não é assim, meu irmão? Porque, talvez tivesse muita gente ali ao redor que não desse conta, né, de mais uma pessoa ali. Mas, meus amados, quando a pessoa quer, sempre dá, não é verdade, meu irmão? Quando a pessoa quer, sempre dá, meus queridos. A gente vê, por exemplo, na história do Brasil, um homem que tentou e conseguiu ser o presidente do Brasil sem a mínima condição. Não é isso, meu irmão? Que esse camarada aí chamado Lula, não é assim, meu irmão? Então, irmãos, ele não tinha a mínima condição e tentou e conseguiu, né, meu irmão? E conseguiu tanto que acabou com o país, né? Quebrou o país, mas ele conseguiu, não é isso, meu irmão? Quando a pessoa quer, sempre dá. Então, meu irmão, aquele homem estava ali há muito tempo. E ele estava simplesmente se revirando na sua dificuldade, ou seja, meus queridos, ele estava simplesmente reclamando. Será que eu e você não somos assim também, meu irmão? A gente enfrenta um problema e ao invés de a gente tentar uma solução, a gente fica dizendo, não tem ninguém que me ajuda, como é que eu vou, solucionar esse problema? Não é assim, meu irmão? Não tem ninguém que me ajude, então eu não vou solucionar. Irmãos, eu conheço alguns irmãos que possuíam um carro, e certa vez, irmãos, esse carro deu problema. E alguém assim de relance disse a bateria. E abriram o capô do carro. E ficaram os 3 irmãos olhando para a bateria do carro por horas. E alguém chegou e disse, você não vai pelo menos tirar? Não, porque eu não sei mexer. Olha só, irmãos, aí chegou uma pessoa que sabia, tirou aquele, não sei como é que chama aquele negocinho de cima, olhou, passou uma chave de fenda, colocou de novo, o carro pegou. Olha só, irmãos, horas a fio, o cabo olhando, dizendo, mas não tem ninguém que nos ajude. Ele poderia, meu irmão, pelo menos ter tirado aquela partezinha que conecta a bateria, não é, meu irmão? Pelo menos para ver. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, isso já aconteceu comigo, meus queridos. Eu me lembro que eu morava lá no José Américo, e certa feita, como é que chama esse negócio de colocar? O bocal, né? O bocal deu defeito. A gente colocava a lâmpada lá, e nunca acendia, deu defeito, e o meu cunhado, o meu doido, eletricista, ele chegou lá e a gente disse assim, mano, olha, um problema sério, toda a lâmpada que a gente coloca aí. Sabe o que ele fez, irmão? Ele olhou assim, tirou a lâmpada, meteu uma chave de fenda, fez assim, colocou de novo, a bicha pegou. Olha só, irmão. E eu passei meses ali calculando o que é que eu faço. Tem que chamar um eletricista. Olha só, irmãos, a gente fica nessa, né? Não tem ninguém que me ajude. E a gente nós podendo, meu irmão, dar solução para esse problema, ou buscar a solução para esse problema. Não é assim, meu irmão? E aquele homem, ele estava ali reclamando, recalcitrando ali a sua dificuldade, dizendo, não tem ninguém que me ajude. Agora veja, meus queridos, de repente aparece ali Jesus Cristo. Quem foi que apareceu ali, irmãos? E olha só, meus queridos, como eu tenho sempre dito aqui na igreja, muitas vezes, aonde Jesus chega, meu irmão, a coisa muda. Não é assim, meu irmão? Porque ou a situação muda, ou
De alguma maneira, meus queridos, ninguém sai da mesma maneira que entrou, ou não sai de mãos vazias. Não é assim, meu irmão? Alguma coisa tem que mudar, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então ele chega ali e existiam muitos enfermos, mas ele foi justamente em busca daquele homem que fazia 38 anos que estava doente. Amém, irmãos? Não me pergunte o porquê ele fez assim, porque ele poderia ter escolhido uma outra pessoa, ou talvez a multidão inteira, mas ele escolheu aquele homem, porque Deus escolhe a quem ele quer. Diga glória a Deus, meu irmão. Está na Bíblia, né? Romanos capítulo 9. Diz assim, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus tem misericórdia. E antes ele diz assim, né? Que ele escolhe a quem ele quer e ele rejeita a quem ele quer. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque ele escolheu você, diga glória a Deus. Mas ele vai em busca daquele homem. E o que me chama mais atenção de tudo isso que nós estamos falando, meus queridos, é justamente a pergunta de Jesus. Porque o que foi que Jesus perguntou a ele? Não. Ele disse, você quer ser curado? Ele disse o quê, irmãos? Vamos ser mais fácil, não estou tudo cansado hoje, né? Como foi que ele disse, irmãos? Você quer ser curado? Olha, irmãos, o camarada estava ali há muito tempo. E fazia 38 anos que ele estava doente. E com certeza era uma legião aparente a todos, né? Todos poderiam ver o problema daquele homem. Aí Jesus chega e diz, você quer ser curado? Não é? Se fosse algumas pessoas que eu conheço, diziam, não, meu amigo, eu quero uma muleta por acaso, né? Para eu sair daqui, né, irmãos? Tem pessoas ignorantes que podiam agir assim, porque poderia parecer, irmãos, até uma pergunta redundante, né? Poderia até parecer uma pergunta, enfim, meu irmão, eu não vou usar os termos que a gente usa comumente, mas poderia até parecer uma pergunta idiota, né, irmãos? De alguém perguntar a um aleijado se ele quer ser curado. Mas sabe por quê, meus queridos? Jesus perguntou se aquele homem queria ser curado. Sabe por quê, meus amados? Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados ao problema que não queremos sair. Você está entendendo, meu irmão? A mensagem para mim e para você, muitas vezes o problema, meu irmão, está tão enraizado na vida da gente que a gente até falsamente diz assim, eu queria a solução deste problema. Mas se esse problema sair da sua vida, você não vai mais saber como viver sem ele. Diga assim, misericórdia. É por isso que Jesus perguntou àquele homem, você quer sair dessa situação de verdade? Você quer realmente ter esse problema solucionado? E nessa noite, irmão, Jesus está perguntando para mim e para você, você quer realmente sair deste problema? Você tem a intenção realmente de ter essa situação totalmente virada? Ou você já está tão acostumado que não quer sair? Meu irmão, a coisa aqui é tão clara que aqueles homens fizeram quantos alpendres, irmãos? Sim. Quantos pavilhões? Sim. 5 pavilhões. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas já estavam acostumadas a estar ali. As pessoas já estavam acostumadas de ver aquela massa de pessoas doentes. Já estavam acostumados com o problema. E aquele homem, meus queridos, possivelmente ele já estava acostumado, inclusive já estava até acostumado com o descaso humano, porque ele disse, olha, meu irmão, aqui é a lei da selva, né? Como a gente diz aqui, né, em João Pessoa, o coco é seco, né? Desce o primeiro e os outros que se virem. Não é assim, meu irmão, que está no texto? O primeiro que desce lá, ninguém me ajuda, o primeiro que desce é curado, e eu fico a chupar o dedo, a ver navios. Não é assim, meu irmão? Ele estava, inclusive, acostumado com o descaso humano. Mas Jesus chega para ele e diz, você quer mesmo sair dessa situação? Sabe por quê, meu irmão? O nosso Deus não tem perguntas idiotas, não tem perguntas redundantes. Ele vai no cerne da questão, ele vai aonde está a ferida, ele vai na profundidade do problema. Será que aquele homem realmente queria sair daquilo? Será que você quer realmente sair do problema, meu irmão? Será que você vai aguentar a mudança de situação da sua vida? Será que você vai aguentar realmente ter esse problema solucionado e você sair dessa sua zona de conforto? Pastor, mas o meu problema não é uma zona de conforto. Meu irmão, você poderia dizer que aqueles alpendres para aquele homem não era uma zona de conforto, mas era, porque ele estava acostumado a estar ali tanto tempo que ele estava já confortável naquela situação. E quantas pessoas ficam confortáveis nessa situação, né? Que se encontram, né? Assim, meu irmão, as pessoas ficam confortáveis na situação, ainda que seja uma situação vexatória, ainda que seja uma situação dolorosa, mas estão confortáveis, não querem sair. Quantas pessoas, meu irmão, amargam anos e anos um emprego ruim, mas já estão tão acostumados que não querem sair. Não é assim, meu irmão? O último emprego
que eu tive foi num cartório, os irmãos sabem, e tinha uma pessoa lá, meu irmão, que estava desde o ano de 1974, ou seja, antes de eu nascer, porque eu nasci em 89, né? Eu estou brincando, nasci em 75, quer dizer, um ano antes de eu nascer, o cara já trabalhava lá, e esses anos todinho, ou seja, 42 anos, o camarada viveu a sua vida inteira com um salário mínimo. Olha só, meu irmão, desde o ano de 1974, você sabe o que é isso? Inclusive, ele está até aposentado, encontrei ele por ali, perto da casa do nosso irmão Emanuel, e ele disse, rapaz, me aposentei. Eu digo, a situação dele deve ter melhorado, né? Porque 42 anos ele passou ganhando um salário mínimo. Uma vez eu cheguei para ele e eu disse, rapaz, e aí, o que é que você acha dessa sua situação? Ele disse, eu queria tanto ter algo mais. Olha só, meu irmão, 42 anos, um homem trabalhando ali, subjugado, né, naquele emprego, mas não queria sair. Sabe por quê, meu irmão? Estava acostumado, reclamava como ninguém, mas estava acostumado ao problema. Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que amargam um espinho na carne, né? Reclamam, como eu queria, mas estão tão acostumados, meu irmão, que parece que aquele problema, né, já criou um sentimento tão familiar, que esse sentimento já se transformou gostoso naquela pessoa. Mas como assim, pastor Ricardo? Tem pessoas que gostam do sentimento de se sentirem, né, assim, coitadinhos, né, meu irmão? Eu estava relutando para não dizer isso, mas Jesus me manda falar. Tem pessoas que gostam de ser um coitadinho. Na verdade, meu irmão, quando a coisa acontece, meu Deus, estou eu aqui de novo, tão fraco, tão assim, tão coisado, como se diz, né? Como algumas pessoas aqui da igreja dizem, né? Tão coisado, né? Aquele sentimento, meu irmão, de coitadinho, é uma coisa boa para elas, amém, meu irmão? É uma coisa boa, meus queridos, que já faz parte até da constituição daquela pessoa. É por isso que Jesus pergunta, você quer realmente ser curado? Porque para ser curado, para esse problema ter uma solução, é necessário você tomar uma atitude. Agora olhe para o seu irmão e diga assim, é necessário você tomar uma atitude. Olhe para ele e diga isso, meu irmão. E eu vou provar para os irmãos, porque Jesus, meus queridos, ele é o Jeová Rafá. Não é, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Pastor, o que é isso que o senhor falou? Jeová Rafá quer dizer o Deus que cura, né? Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Lá em Jeremias capítulo 8, versículo 22 diz que ele é médico por excelência, porque tem bálsamo em Gileade, tem remédio em Gileade, tem médico em Gileade. Diga glória a Deus, meu irmão. Nosso Deus é o Deus que cura. E nós vemos em outras oportunidades que apenas com uma palavra da sua boca a pessoa foi curada. Foi ou não foi, meu irmão? Não foi assim, meus queridos? Apenas com um toque seu foi curado. Os irmãos sabem muito bem, né? A mulher do fluxo de sangue, que tocou apenas na orla do vestido de Jesus e foi curada. Não é assim, meu irmão? Não precisou nem de uma palavra de ordem de Jesus, apenas o toque daquela mulher curou. Mas aqui, meus queridos, olha só o que é que Jesus disse para aquele homem no versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama. E o que, irmãos? Anda. Olha só, meus queridos, ao levantar-se e colocar aquela cama debaixo dos braços, aquele homem foi curado. Diga glória a Deus, meu irmão. Pastor, o que é que isso quer dizer? Houve uma palavra de ordem de Jesus, levanta e toma a cama. Foi ou não foi, meu irmão? Mas se aquele homem dissesse, mas eu não sei como é que eu vou me levantar, não tem ninguém que me ajude. Não é assim, meu irmão. Aquele homem, ele teve que tomar aquela palavra de fé e dizer, olha, se ele está mandando, eu vou ficar de pé. Não é assim, meu irmão? Porque se ele dissesse, eu não vou sair dessa situação, eu vou continuar aqui, o desejo daquele homem seria cumprido. Amém, meu irmão? Mas houve uma atitude de fé daquele homem. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Tenha uma atitude de fé para sair deste problema. Siga o que Deus está falando para você, meu irmão. Ou seja, saia dessa zona de conforto. Livre-se desse problema. Porque uma coisa eu sei, meu irmão. Se você tomar uma atitude de fé, aquilo que te carregava, você vai carregar. Diga glória a Deus. Como assim, pastor? Porque aquele homem, ele ficava deitado ali horas e horas a fio, e muitas vezes sobre uma cama. Não é assim, meu irmão? Mas Jesus diz assim, toma
tua cama e anda. Ou seja, aquilo que era um suporte para ele, agora já não era mais, era ele que levava debaixo do braço. O problema, meu irmão, que tem que carregar durante esses anos todinho, Jesus está dizendo, você vai colocar debaixo do braço, não é mais ele que vai te carregar não, é você que vai carregar ele. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque isso é promessa de Deus para nós. Então, meu irmão, se você quer ser realmente curado, não ligue com o descaso humano, nem com a maldade humana. Não ligue, meu irmão, com o desprezo das pessoas ao teu lado, nem com a quantidade de pessoas doentes ao teu redor. Mas ligue-se no que Jesus está falando para você. Levanta desta situação, toma o teu leito e anda. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu quero que você se levante. Não fique nessa situação, meu irmão, de derrotado, de perdedor, de coitadinho. Ah, como eu sou coitadinho, todo mundo é abençoado, menos eu. Não, meu irmão, levanta-se, é isso que Jesus está falando. Toma esta palavra de fé, siga o que a Bíblia diz, seja um crente de verdade. E aí você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? O Senhor, meu irmão, quer que você simplesmente se levante. É só isso que Ele quer. Olha, meus queridos, você pode olhar, pode ver, pode ler, ou pode assistir nos filmes que tem por aí. Sempre que Deus ia falar com os seus profetas, eles se prostravam, né, meu irmão? Caíam prostrados pela glória dele. Inclusive lá em Ezequiel tem lá, o Senhor diz assim, levanta-te, que eu falarei contigo. Não é assim, meu irmão? Deus quer você de pé, meus queridos. Então, pode ver no livro de Apocalipse, João caiu prostrado, o Senhor toma ele, coloca de pé e fala com ele. Não é assim, meu irmão? O Senhor não te quer, logicamente que o Senhor te quer prostrado diante da glória dele, né, meu irmão? Como reverência a ele, mas ele não te quer derrotado, ele não te quer caído, ele te quer de pé. Amém, meu irmão? Sai desta lama, desta situação, não se sinta um coitadinho não, meu irmão. Esse sentimento já se transformou em outra estimação, então abandona-o, porque Deus te quer um vencedor. É isso que ele quer, meu irmão, mas precisa de uma palavra de ordem, não é dele, que ele já deu, e precisa de um ato de fé seu, e esse ato de fé depende de você. É você que tem que sair, meu irmão, dessa zona de conforto, é você que tem que sair, meu irmão, desse sentimento, não é, de coitadinho, ou sei lá, de perdedor que já se transformou, não é, num bichinho de estimação que você vem acalentando durante anos. Sai dessa situação, meu irmão, porque a palavra de ordem, de bênção sobre você já foi dada sobre a tua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Está esperando apenas essa sua atitude de fé para que você possa sair. Ah, pastor, mas eu sou tão novo, tão nova. Será que essa palavra é para mim? É para você também. Porque talvez você é tão novo, mas já aconteceu tanta coisa na sua vida. E talvez esse sentimento já esteja se acomodando no seu coração. Também já está se transformando numa zona de conforto. Antes que aconteça, meu irmão, levante-se, anda. Porque Deus está mandando. Leva o teu leito. Ou seja, esse problema não é para carregar você não. É ao contrário. É você que tem que carregar ele, jogar ele de lado. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Olha só o que aqui diz o versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meu irmão, é só um ato de fé para a tua vitória chegar. É só um ato de fé para que a tua bênção chegue nas tuas mãos. Amém? Então toma esse ato de fé, meu irmão. Não fica olhando, né, as pessoas ao redor. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa. Você está doente, é uma coisa, né, meu irmão? Mas você tem uma massa de pessoas ao seu redor doente. Eu penso, que coisa terrível, né, meu irmão? Porque você está doente, você já está com a sua autoestima baixa. E um monte de pessoas ao seu lado dizendo, meu problema é pior do que eu tenho, não é? Ah, ou então, pior ainda, dizer, o teu problema é pior do que o meu. É pior ainda, não é, meu irmão? Então, as pessoas negativas, aquelas pessoas doentes ao teu lado, meu irmão, não dá ouvidos a ele não, a ela não, porque só vão te colocar para baixo. Aquele homem, meu irmão, durante anos, só via pessoas doentes, cegos, coxos, né, enfermos ao seu lado, mas aí chegou um homem que mudou a sua situação, meu irmão. Jesus está chegando na tua vida para ser o diferencial, para mudar essa situação. Então, meu irmão, não preste atenção aos doentes ao teu lado, preste atenção a Jesus, que está te dando uma palavra de ordem. Levanta e anda, amém, meu irmão? Então levante-se nessa noite e ande, sai dessa situação. Ah, eu não passei no Enem, né? Já fiz 2, 3 vezes, não passei. Continua tentando, porque você vai conseguir. Ah, mas você está difícil, eu já fui reprovado. Levante
levante-se, ande, estude, porque você vai passar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tenho tentado tanto emprego, um dia, meu irmão, vai chegar. Amém, meu irmão? Um dia a porta vai se abrir, continua batendo. O que é que diz lá em Mateus capítulo 7, meu irmão? Aquele que bate, abre-se-lhe-á. É assim, meu irmão? Então continua batendo, porque um dia a porta vai se abrir. Agora, o ato de fé de bater, meu irmão, não é? Você vai continuar tendo. E um dia, meu irmão, Jesus vai chegar para você e vai dizer, levante e ande, porque a porta já se abriu. Amém, queridos? Então, que este ato de fé, meus amados, deste homem, seja um exemplo para mim e para você. Nós possamos nos levantar e andar, porque a palavra de ordem já foi dada. Saia da zona de conforto, meu irmão, porque aí não é lugar de bênção para você, não. O lugar de bênção é a zona de confronto entre você e o capeta. Porque o inimigo, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, eu já ia encerrar, mas eu sinto em falar isso. O inimigo vai jogar palavras contrárias, você não vai conseguir. Amém, irmãos? O inimigo vai jogar palavras contrárias. Quem é você para sair dessa situação? Né? Fica aí mesmo, porque o que é peculiar seu, o que é próprio seu, é estar nessa situação. O inimigo vai jogar isso, meu irmão. Mas aí, meu irmão, o Senhor vem com a palavra contrária, dizendo assim, levante-se e ande. Olha só, meu irmão, quando Jesus estava no deserto, jejuando, 40 dias e 40 noites, está lá em Mateus capítulo 4, né? Qual foi a primeira coisa que o diabo disse para ele? Ele disse assim, se tu és o quê? Se tu és o quê? Se tu és filho de Deus. Olha só, meu irmão, a primeira coisa que ele tentou Jesus foi logo quanto ao amor e a paternidade de Deus para com ele, não é? Ou seja, do Pai para com ele. Não é assim, meu irmão? O diabo sempre vem com essa dúvida na mente das pessoas. Não é assim, meu irmão? E ele vai lançar dúvidas quanto a esta palavra na tua vida, dizendo assim, o pastor falou, você ouviu, mas quem é você para sair disso? Jesus está de olho em outras pessoas, não em você. Não dê ouvidos ao diabo não, meu irmão. A Bíblia diz que ele é um enganador. Não é assim, meu irmão? Ele é o pai da mentira. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que ele cega o entendimento através justamente, meu irmão, da dúvida. Então, não dê ouvidos à dúvida, dê ouvidos à palavra certeira do Senhor. Levanta-te e anda. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Você vai vencer, meu irmão. Pode ter certeza, você vai vencer, porque o Senhor chegou na tua situação para mudá-la. Amém? Glória a Deus.